Em um período crucial da Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1944 e 1945, as frentes europeias eram palco de uma brutal e incessante corrida por superioridade tática e tecnológica. A balança da guerra começava a pender para os aliados, mas a resistência alemã era feroz, impulsionada por inovações bélicas e uma determinação implacável. Foi nesse cenário de conflito e engenhosidade que uma confissão surpreendente emergiu dos círculos militares alemães. Documentos capturados e relatos de interrogatórios revelaram uma admissão que ecoou nos corredores da inteligência aliada. Alemães abrem fusíveis de proximidade americanos e admitem: não imaginaram algo tão astuto. Essa declaração, vinda de um exército conhecido por sua própria capacidade de inovação e por uma confiança quase inabalável em sua engenharia, representava mais do que um simples reconhecimento de uma nova arma. Era a constatação de que haviam sido superados em astúcia, pegos de surpresa por uma tecnologia que alteraria fundamentalmente o campo de batalha. A frase, concisa e carregada de significado, apontava para uma lacuna na inteligência alemã e para um salto qualitativo na capacidade bélica americana que eles não haviam antecipado. Naquele momento da guerra, cada nova vantagem tecnológica era desesperadamente buscada e ferozmente combatida. Os aliados, após o dia D e o avanço em frentes múltiplas, enfrentavam uma Alemanha que, embora recuando, ainda possuía um arsenal formidável e a capacidade de infligir danos devastadores. Os céus europeus eram disputados por milhares de aeronaves e o solo por milhões de homens e veículos, todos sujeitos a uma artilharia cada vez mais potente e precisa. A introdução de qualquer elemento que pudesse desequilibrar essa balança tinha o potencial de salvar ou custar inúmeras vidas e de acelerar ou prolongar o conflito. A astúcia referida pelos alemães não era apenas uma melhoria incremental. Era algo que eles, com sua vasta experiência em armamentos e sua própria busca por armas maravilha, como os foguetes V1 e V2, não haviam concebido. Isso levanta a questão central: que tipo de inovação poderia ser tão sutil e ao mesmo tempo tão transformadora a ponto de surpreender uma nação tão tecnologicamente avançada em plena guerra? Não era uma questão de força bruta, mas de inteligência aplicada à mecânica da destruição. O período de 1944-1945 foi marcado por batalhas decisivas que moldariam o futuro do continente. Desde a Batalha das Ardenas, onde os alemães lançaram uma última e desesperada ofensiva, até os avanços aliados em direção ao coração da Alemanha, cada confronto exigia o máximo de recursos e inovação. A superioridade aérea e a eficácia da artilharia eram fatores cruciais para o sucesso das operações terrestres e para a defesa contra os ataques aéreos inimigos. Em um contexto onde cada projétil e cada disparo contava, uma tecnologia que pudesse multiplicar a eficácia do fogo antiaéreo e da artilharia representaria uma vantagem estratégica inestimável. A admissão alemã não era apenas uma curiosidade histórica, era um testemunho do impacto real e tangível de uma tecnologia que se manteve em segredo por um tempo considerável. Ela sublinhava a constante evolução da guerra e a capacidade humana de inovar sob pressão extrema. O que exatamente era essa astúcia que os alemães não imaginaram? Como essa tecnologia, aparentemente simples em seu conceito, mas complexa em sua execução, conseguiu evadir a detecção e a replicação por parte de um inimigo tão sofisticado? E mais importante, como ela influenciou o desfecho das batalhas mais críticas da Segunda Guerra Mundial? Este documentário se propõe a desvendar o enigma por trás dessa confissão, revelando a história de uma das inovações mais discretas, porém decisivas, do conflito.
A astúcia que tanto impressionou os alemães residia em uma peça de engenharia aparentemente discreta, mas de impacto colossal: o fusível de proximidade, mais conhecido entre os aliados como fusível VT, ou Variable Time. Essencialmente, o fusível VT representava um avanço radical na tecnologia de detonação de projéteis, transformando a artilharia de uma arma de precisão limitada em um sistema de defesa e ataque exponencialmente mais eficaz. Ao contrário dos fusíveis convencionais, que dependiam de um impacto direto no alvo ou de um tempo de voo pré-determinado, o fusível VT incorporava um minúsculo transmissor e receptor de rádio. Este dispositivo, miniaturizado para caber dentro da ogiva de um projétil, emitia ondas de rádio em um padrão circular. Quando essas ondas encontravam um objeto, seja uma aeronave, um míssil ou até mesmo o solo, elas eram refletidas de volta para o receptor do fusível. A análise dessas ondas refletidas permitia ao fusível calcular a distância até o alvo. No momento ideal, quando o projétil se encontrava a uma distância pré-programada do alvo, o fusível detonava, liberando sua carga explosiva e uma saraivada de estilhaços. A inovação central era precisamente essa capacidade de sentir a proximidade do alvo, eliminando a necessidade de um acerto direto. Antes do fusível VT, a artilharia antiaérea dependia de dois tipos principais de fusíveis. Os fusíveis de impacto exigiam que o projétil atingisse fisicamente a aeronave, o que era uma tarefa extremamente difícil contra alvos em movimento rápido. Já os fusíveis temporizados eram programados para explodir após um determinado período de tempo, calculado com base na velocidade e altitude estimadas do alvo. No entanto, esses cálculos eram frequentemente imprecisos, resultando em muitas detonações ineficazes, longe demais do alvo para causar danos significativos. Barragens antiaéreas convencionais eram, em grande parte, uma questão de sorte e volume de fogo, com taxas de acerto decepcionantes. Com o fusível VT, o cenário mudou drasticamente. Um projétil não precisava mais de um acerto direto para ser letal. Bastava passar a alguns metros do alvo para que o fusível detectasse sua presença e detonasse, criando uma nuvem de fragmentos que atingiria a aeronave inimiga. Isso significava que cada projétil carregava consigo uma espécie de zona de morte invisível, aumentando exponencialmente a probabilidade de danificar ou destruir o alvo. A margem de erro permitida para os artilheiros foi ampliada significativamente, tornando o fogo antiaéreo uma ameaça muito mais consistente e temível. Essa característica revolucionária multiplicou a eficácia da artilharia antiaérea de forma sem precedentes. Contra aeronaves, a capacidade de detonar próximo ao alvo transformou o fogo antiaéreo de uma defesa passiva e muitas vezes frustrante em uma arma proativa e altamente destrutiva. As taxas de acerto, que antes eram baixas, viram-se triplicadas em diversos setores das frentes europeias. Isso se traduziu diretamente em mais bombardeiros e caças inimigos abatidos, reduzindo a capacidade aérea da Alemanha e oferecendo uma proteção vital para as formações de bombardeiros aliados. O impacto do fusível VT foi igualmente crucial na defesa contra os mísseis V-1 alemães, as chamadas bombas voadoras ou doodlebugs, que aterrorizavam Londres e outras cidades aliadas. Esses mísseis não tripulados eram pequenos, rápidos e difíceis de interceptar com a tecnologia antiaérea existente. Os caças tinham dificuldade em se aproximar deles sem risco, e os canhões antiaéreos com fusíveis temporizados frequentemente erravam o alvo. A chegada do fusível VT transformou a batalha contra os V-1.
Os projéteis antiaéreos equipados com essa tecnologia podiam sentir a aproximação dos mísseis e detonar a uma distância ideal, criando uma nuvem de estilhaços que desabilitava o motor ou os controles do V-1, fazendo-o cair inofensivamente antes de atingir seus alvos civis. A taxa de interceptação dos V-1 aumentou dramaticamente, salvando inúmeras vidas e infraestruturas e desferindo um golpe significativo na campanha de terror alemã. Assim, o fusível VT não era apenas uma melhoria incremental. Era uma revolução tecnológica que redefiniu a eficácia da artilharia. Sua capacidade de transformar projéteis cegos em armas inteligentes estabeleceu as bases para uma nova era na guerra, onde a eletrônica e a precisão se tornariam tão importantes quanto a força bruta. Antes da introdução do fusível de proximidade, o cenário da guerra antiaérea era marcado por uma ineficiência frustrante e um gasto colossal de munição. As defesas aéreas convencionais operavam com duas abordagens principais, ambas com limitações significativas. A primeira dependia de fusíveis de impacto, que exigiam um acerto direto no alvo, uma proeza raramente alcançada contra aeronaves velozes e manobráveis. A segunda utilizava fusíveis temporizados, programados para detonar após um tempo predefinido, calculado com base na velocidade e altitude estimadas do avião inimigo. No entanto, esses cálculos eram frequentemente imprecisos, resultando em detonações que ocorriam muito cedo, tarde demais ou longe demais do alvo para causar qualquer dano substancial. O resultado eram as chamadas barragens de fogo aleatórias. Imagens da época mostram o céu pontilhado por centenas, às vezes milhares, de explosões brancas ou negras, formando uma nuvem de fumaça e estilhaços que, embora visualmente impressionante, era em grande parte ineficaz. Os artilheiros disparavam vastas quantidades de projéteis na esperança de que um deles, por pura coincidência, passasse perto o suficiente de uma aeronave inimiga para causar algum dano. A moral das tripulações antiaéreas era frequentemente baixa, pois viam seus esforços se traduzirem em poucos abates confirmados, enquanto as formações de bombardeiros inimigos, embora sob fogo pesado, conseguiam frequentemente cumprir suas missões. A artilharia antiaérea era, em essência, uma loteria de alta intensidade. A chegada do fusível VT transformou radicalmente essa dinâmica, elevando a artilharia de uma arma de volume para uma de precisão. O conceito de tiros inteligentes deixou de ser uma aspiração e se tornou uma realidade operacional. A capacidade do fusível de proximidade de sentir a presença de um alvo e detonar automaticamente a uma distância ideal eliminou a necessidade de um acerto direto ou de um cálculo de tempo perfeito. Cada projétil agora carregava consigo uma bolha invisível de detecção e destruição. Se uma aeronave inimiga entrasse nessa bolha, o fusível ativaria a explosão, liberando uma saraivada de estilhaços letais. Essa mudança representou um salto qualitativo fundamental na guerra. A artilharia antiaérea não era mais uma aposta contra as probabilidades, mas uma ameaça consistente e calculada. A margem de erro para os artilheiros foi significativamente ampliada, pois não precisavam mais prever a trajetória exata do alvo com perfeição. Bastava que o projétil estivesse na vizinhança para que o fusível fizesse o trabalho. Isso significava que, com o mesmo número de projéteis, a probabilidade de danificar ou destruir uma aeronave inimiga aumentava exponencialmente. A guerra estava, assim, abandonando a era da aleatoriedade e entrando em uma fase de precisão tática, mesmo para armas que antes eram consideradas brutas e imprecisas. O fusível VT demonstrou que a eletrônica miniaturizada podia transformar um simples projétil em uma arma sofisticada, capaz de tomar decisões instantâneas no campo de batalha.
Essa inovação não apenas multiplicou a eficácia do fogo antiaéreo, mas também alterou a psicologia do combate aéreo, apresentando uma ameaça muito mais formidável e imprevisível aos pilotos inimigos. Não era apenas uma melhoria, era uma redefinição da capacidade da artilharia, pavimentando o caminho para o conceito de armas guiadas e sistemas de defesa mais autônomos que viriam a dominar os conflitos futuros. A introdução do fusível VT não apenas redefiniu a teoria da artilharia antiaérea, mas transformou dramaticamente a experiência prática do combate. Para aqueles que observavam do solo ou voavam nos céus da Europa, a mudança era visível e, muitas vezes, brutalmente imediata. A cena sensorial de um projétil equipado com fusível de proximidade em ação era distinta e aterrorizante. Em vez das explosões dispersas e muitas vezes inofensivas das barragens temporizadas, o céu agora era marcado por explosões de letalidade direcionada. Um projétil, disparado de um canhão antiaéreo, seguia sua trajetória em direção a uma aeronave inimiga. Embora não precisasse de um acerto direto, ele não passava despercebido. À medida que se aproximava de seu alvo, o minúsculo radar embutido na ogiva do projétil sentia a presença da aeronave, detectando as ondas de rádio refletidas. No instante preciso em que a distância ideal era alcançada, o fusível detonava com uma força explosiva concentrada. A explosão não era um mero ponto distante no céu. Era um clarão intenso, seguido por uma nuvem de estilhaços metálicos projetados a alta velocidade em todas as direções. Para os pilotos inimigos, a experiência era de uma súbita e violenta rajada de fragmentos que perfurava a fuselagem, danificava os motores e, frequentemente, incendiava as asas. Um avião que antes poderia ter escapado por metros de uma explosão convencional, agora era atingido por uma enxurrada de metal. O som dessas detonações próximas era agudo e perturbador, diferente do estrondo distante das explosões ineficazes. O céu, antes um palco de batalhas aéreas onde a sorte desempenhava um papel significativo, tornou-se um espaço onde a ameaça era constante e a detonação quase inevitável se um alvo estivesse na zona de alcance. Essa mudança de paradigma não era apenas perceptível, era quantificável. Os números de impacto confirmaram a eficácia sem precedentes do fusível VT. Antes de sua ampla implantação em 1944, as taxas de acerto contra aeronaves inimigas eram consideravelmente baixas, muitas vezes na casa de um único dígito percentual para cada 1000 projéteis disparados. Com a introdução do fusível de proximidade, essas taxas de acerto contra aeronaves foram triplicadas em setores críticos das frentes europeias. Isso significava que, para cada 3 aeronaves inimigas abatidas anteriormente, agora se abatiam 9, utilizando um volume de fogo equivalente. Essa melhoria drástica teve um impacto direto na capacidade de combate da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. À medida que os aliados avançavam, a superioridade aérea era vital. O fusível VT tornou a defesa antiaérea uma ameaça muito mais potente e credível, dificultando as missões de reconhecimento, bombardeio e ataque ao solo alemãs. Menos aeronaves inimigas conseguiam retornar às suas bases, e a pressão sobre os pilotos alemães aumentava exponencialmente. A confiança dos aliados em suas defesas aéreas cresceu, enquanto a moral dos pilotos inimigos era minada pela percepção de que o céu estava se tornando um ambiente cada vez mais perigoso e hostil. Além do combate aéreo direto contra aviões tripulados, o fusível VT desempenhou um papel absolutamente crucial na defesa contra os mísseis V-1 alemães. Lançados em grande número contra cidades britânicas como Londres, esses mísseis não tripulados, apelidados de bombas voadoras ou doodlebugs,
eram uma ameaça devastadora e psicologicamente impactante. Sua velocidade e pequeno tamanho os tornavam alvos extremamente difíceis para a artilharia antiaérea convencional e até mesmo para caças interceptadores. No auge da campanha dos V-1, as defesas britânicas estavam lutando para conter a ameaça. No entanto, com a implantação em massa de canhões antiaéreos equipados com fusíveis VT, a situação mudou radicalmente. Em 13 de junho de 1944, quando os V-1 começaram a cair sobre Londres, a taxa de interceptação inicial era de apenas cerca de 20%. Em agosto do mesmo ano, após a plena integração do fusível de proximidade na defesa antiaérea costeira, essa taxa disparou para mais de 70% e, em alguns dias, chegava a impressionantes 80% ou mais. A capacidade de um projétil de sentir o V-1 e detonar nas proximidades significava que os mísseis eram desabilitados no ar, caindo inofensivamente em áreas menos povoadas ou no mar, antes de atingir seus alvos civis. Essa eficácia contra os V-1 não apenas salvou milhares de vidas e preservou infraestruturas vitais, mas também desferiu um golpe significativo na campanha de terror alemã. A população civil em Londres, que antes vivia sob constante pavor, começou a ver os V-1 serem abatidos com uma frequência crescente, restaurando um senso de segurança e minando o propósito psicológico da arma. Em resumo, o impacto sensorial do fusível VT era o de uma ameaça aérea mais imediata e letal, enquanto seu impacto estatístico era o de uma transformação fundamental na eficácia da artilharia. As taxas de acerto triplicadas contra aeronaves e a interceptação massiva dos mísseis V-1 não eram meros números, eram evidências tangíveis de uma revolução tecnológica que estava salvando vidas, protegendo cidades e alterando o curso das batalhas aéreas e terrestres nas frentes europeias de 1944 e 1945. A confissão alemã sobre a astúcia americana encontrava sua validação em cada clarão de estilhaços que agora dominava os céus. A introdução do fusível de proximidade, ou fusível VT, não apenas elevou a eficácia da artilharia, mas estabeleceu um novo patamar de segurança para as forças aliadas, criando o que se tornou conhecido como um guarda-chuva invisível sobre suas operações aéreas e terrestres nas frentes europeias de 1944 e 1945. Para as formações de bombardeiros aliados, como as lendárias fortalezas voadoras B-17 e os Liberators B-24, que enfrentavam a constante ameaça dos caças da Luftwaffe e da artilharia antiaérea alemã, o fusível VT representou uma revolução na defesa. Antes de sua ampla utilização, as perdas em missões de bombardeio eram elevadas. Os pilotos alemães podiam se aproximar das formações, desferir seus ataques e, muitas vezes, escapar do fogo defensivo dos artilheiros aliados, que dependiam de acertos diretos ou de fusíveis temporizados imprecisos. Com o fusível de proximidade, a situação mudou drasticamente. Os canhões antiaéreos aliados, seja em navios de escolta, em posições terrestres defendendo portos e bases aéreas, ou mesmo em veículos blindados, tornaram-se exponencialmente mais letais. Um projétil disparado não precisava mais de um impacto direto. Bastava que passasse a poucos metros de um caça inimigo para que o fusível VT o detectasse e detonasse, lançando uma saraivada de estilhaços que podia danificar gravemente ou abater a aeronave. Isso forçou os pilotos alemães a manterem uma distância maior, reduzindo a eficácia de seus ataques e aumentando o risco de suas missões. A confiança das tripulações de bombardeiros aliados em sua proteção aérea cresceu, enquanto a moral dos pilotos inimigos era minada pela percepção de que o céu estava se tornando um ambiente cada vez mais perigoso, mesmo para manobras evasivas.
O impacto mais imediato e visível do fusível VT na proteção de vidas civis e infraestrutura ocorreu na defesa contra os mísseis V-1 alemães, as bombas voadoras que aterrorizavam Londres e o sudeste da Inglaterra. Lançados a partir de rampas na França e nos Países Baixos ocupados, esses mísseis não tripulados eram rápidos, pequenos e voavam em altitudes relativamente baixas, tornando-os alvos extremamente difíceis para as defesas antiaéreas convencionais e para os caças interceptadores. A população britânica vivia sob um constante estado de alarme, e as defesas iniciais eram frustrantemente ineficazes, com muitos mísseis atingindo áreas urbanas densamente povoadas. A implantação massiva de canhões antiaéreos equipados com fusíveis VT ao longo da costa sul da Inglaterra transformou a batalha. Os projéteis equipados com o fusível de proximidade podiam sentir a aproximação de um V1 e detonar com precisão cirúrgica a uma distância ideal, mesmo contra um alvo tão pequeno e veloz. A nuvem de estilhaços resultante desabilitava o motor a jato pulsante do míssil, ou danificava seus controles de voo, fazendo-o cair inofensivamente no Canal da Mancha ou em áreas rurais. A taxa de interceptação dos V1, que inicialmente era inferior a 20%, disparou para mais de 70% em poucas semanas e, em alguns dias de agosto de 1944, chegou a impressionantes 80% ou mais. Essa eficácia salvou milhares de vidas, preservou inúmeras edificações e infraestruturas e desferiu um golpe devastador na campanha de terror psicológica alemã, restaurando a confiança da população britânica. Além da defesa aérea e da interceptação de mísseis, o fusível VT também estendeu seu guarda-chuva invisível para as tropas aliadas no terreno. A artilharia terrestre, tradicionalmente usada para fogo de barragem ou para atingir alvos específicos, ganhou uma nova dimensão de letalidade e precisão. Ao invés de detonar no impacto com o solo, onde a explosão poderia ser atenuada pela trincheira ou cobertura, o fusível VT podia ser ajustado para detonar alguns metros acima do solo. Essa capacidade de explosão aérea era devastadora contra posições entrincheiradas, tropas em campo aberto ou mesmo em áreas florestais densas. A saraivada de estilhaços caía de cima, atingindo os soldados inimigos que se abrigavam em foxholes, atrás de muros ou em veículos levemente blindados, que antes ofereciam proteção contra o fogo horizontal. Não havia mais um abrigo seguro contra essa chuva de metal. Isso aumentou a eficácia do fogo de supressão, permitindo que as tropas aliadas avançassem com maior segurança e reduzindo o número de baixas. A artilharia com fusível VT tornou-se uma ferramenta crucial para limpar áreas antes de um ataque de infantaria, para quebrar contra-ataques inimigos e para negar ao adversário a capacidade de se entrincheirar eficazmente. A capacidade de varrer áreas com maior eficiência ofereceu um novo e vital nível de segurança para o avanço aliado em todas as frentes europeias, desde as praias da Normandia até as florestas das Ardenas. A introdução do fusível de proximidade, ou fusível VT, não apenas elevou a eficácia da artilharia, mas estabeleceu um novo patamar de segurança para as forças aliadas, criando o que se tornou conhecido como um guarda-chuva invisível sobre suas operações aéreas e terrestres nas frentes europeias de 1944 e 1945. No entanto, o valor estratégico dessa inovação era tão imenso que sua existência e funcionamento foram envoltos em um véu de sigilo que se tornou um dos segredos mais bem guardados da Segunda Guerra Mundial. A decisão de restringir o uso do fusível VT não foi tomada levianamente. Desde o início de seu desenvolvimento ultra-secreto, os cientistas e militares aliados compreenderam que a tecnologia por trás do fusível de proximidade era revolucionária.
O pequeno transmissor-receptor de rádio, a capacidade de suportar a força G de um disparo de canhão e a miniaturização da eletrônica eram proezas de engenharia que os inimigos, particularmente a Alemanha, com sua própria capacidade tecnológica avançada, não haviam alcançado. O medo era que, se um fusível VT caísse intacto em mãos inimigas, ele seria rapidamente dissecado, compreendido e eventualmente replicado, ou, pior ainda, que os alemães desenvolvessem contramedidas para anular sua eficácia. As medidas de segurança eram extremas. Inicialmente, o uso do fusível de proximidade foi estritamente limitado a ambientes onde a recuperação por parte do inimigo era considerada impossível ou altamente improvável. Isso significava que, durante a fase inicial de sua implantação em 1943, os fusíveis VT foram empregados quase exclusivamente em projéteis antiaéreos disparados de navios de guerra aliados no Oceano Pacífico. A lógica era simples. Qualquer projétil que falhasse em atingir seu alvo e caísse no mar afundaria a grandes profundidades, tornando a recuperação por forças japonesas praticamente inviável. Essa restrição inicial garantiu que a tecnologia permanecesse um segredo bem guardado, enquanto sua eficácia era comprovada em combate. Quando a situação na Europa exigiu a implantação do fusível VT em larga escala, especialmente para combater a ameaça dos mísseis V-1 alemães e para apoiar as operações terrestres pós-Dia D em 1944, as restrições foram adaptadas, mas a premissa de segurança permaneceu inabalável. O uso do fusível VT foi proibido sobre terra inimiga. Isso significava que, em áreas como a França ocupada ou a própria Alemanha, onde um projétil não detonado poderia ser recuperado por patrulhas alemãs, a artilharia aliada deveria continuar a usar fusíveis convencionais de impacto ou temporizados. Apenas em situações de extrema necessidade e com aprovação do alto comando, como durante a desesperada Batalha das Ardenas, em dezembro de 1944, a proibição foi temporariamente suspensa para permitir que a artilharia aliada utilizasse a capacidade de explosão aérea do fusível VT contra as tropas alemãs em avanço. Mesmo em território aliado, as regras eram rigorosas. O fusível VT podia ser usado contra os mísseis V-1 sobre o Canal da Mancha e sobre o sudeste da Inglaterra, porque a área de queda era controlada pelos aliados, permitindo a recuperação de qualquer fusível não detonado por equipes especializadas antes que pudesse ser acessado por espiões ou sabotadores. Da mesma forma, em batalhas navais no Atlântico e no Mediterrâneo, o uso era permitido, seguindo a mesma lógica de recuperação de projéteis caídos no mar. A paranoia em torno da captura era real e justificada. O medo da captura era alimentado pela compreensão do que aconteceria se a Alemanha conseguisse replicar a tecnologia. Com sua própria base industrial e científica robusta, os engenheiros alemães poderiam, em teoria, copiar o projeto do fusível VT em questão de meses. Se isso ocorresse, a vantagem estratégica conquistada pelos aliados seria anulada. Imagine a Luftwaffe equipando seus próprios canhões antiaéreos com fusíveis de proximidade, transformando o céu sobre as formações de bombardeiros aliados em uma zona de morte ainda mais perigosa. Ou, pior ainda, a artilharia terrestre alemã utilizando esses fusíveis para criar explosões aéreas devastadoras sobre as tropas aliadas em avanço, negando-lhes qualquer abrigo eficaz. A guerra, que já estava pautada por um avanço tecnológico constante, veria uma escalada sem precedentes, prolongando o conflito e aumentando exponencialmente o número de baixas de ambos os lados. A exclusividade dessa tecnologia era um trunfo que os aliados não podiam se dar ao luxo de perder.
Essa postura de extrema cautela e sigilo também refletia a profunda confiança americana na superioridade de sua inovação. O desenvolvimento do fusível VT foi um esforço monumental, envolvendo cientistas de ponta e recursos consideráveis, gerenciado pela Seção T do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, OSRD, liderada por Vannevar Bush. A crença de que essa pequena eletrônica era um divisor de águas, capaz de alterar o curso das batalhas, justificava a paranoia em torno de sua descoberta. Era a assinatura de uma abordagem à guerra que valorizava a engenhosidade e a pesquisa científica como armas tão potentes quanto os tanques e aviões. A dedicação em proteger o segredo do fusível VT foi um testemunho silencioso de seu poder, uma aposta estratégica que, ao final, se mostrou decisiva para o sucesso aliado. A astúcia que tanto impressionou os alemães e que se tornou um divisor de águas nas frentes europeias de 1944 e 1945 era, em sua essência, uma maravilha da engenharia eletrônica miniaturizada, o fusível de proximidade, ou fusível VT. Sua concepção e desenvolvimento representaram um desafio tecnológico monumental, transformando o que parecia ser uma pequena peça de metal em uma arma de inteligência sem precedentes. Os desafios de engenharia por trás do fusível VT eram formidáveis. Para que a ideia de um radar embutido em um projétil se tornasse realidade, os cientistas e engenheiros americanos, trabalhando em sigilo absoluto, precisaram superar obstáculos que pareciam intransponíveis na época. O primeiro deles era a miniaturização. O fusível precisava conter um transmissor de rádio, um receptor de rádio, um amplificador e uma bateria, tudo dentro de um espaço extremamente confinado, compatível com o tamanho de um projétil de artilharia padrão. Isso significava que os componentes eletrônicos, como as válvulas a vácuo, precisavam ser drasticamente reduzidos em tamanho, uma proeza para a tecnologia da década de 1940. O segundo desafio, talvez o mais crítico, era a capacidade de suportar as forças extremas geradas pelo disparo de um canhão. Um projétil de artilharia é submetido a acelerações que podem atingir dezenas de milhares de vezes a força da gravidade, até 20 vezes no momento do disparo. Além disso, a rotação do projétil em voo, que estabiliza sua trajetória, criava forças centrífugas que poderiam desintegrar qualquer eletrônica delicada. Os engenheiros tiveram que projetar válvulas a vácuo e outros componentes que pudessem resistir a esses choques brutais e à rotação sem falhar. A solução envolveu um design robusto e a utilização de técnicas de encapsulamento inovadoras, garantindo que os circuitos permanecessem intactos e funcionais após o trauma do disparo. A fonte de energia também representava uma complexidade. Uma bateria precisava ser ativada no momento do disparo e ser capaz de alimentar os componentes eletrônicos durante o curto, mas crucial, tempo de voo do projétil. Desenvolver uma bateria de célula úmida que pudesse ser ativada pela força do disparo e que fosse confiável sob tais condições foi mais um triunfo da engenharia. Instituições como o Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins e o National Bureau of Standards foram cruciais nesse esforço, reunindo algumas das mentes mais brilhantes da época para resolver esses problemas. O sucesso na superação desses desafios não foi apenas uma vitória técnica, foi a materialização da frase pequena eletrônica, grande diferença, que viria a se tornar a assinatura da Guerra Americana. O fusível VT personificou a abordagem dos Estados Unidos ao conflito, uma forte ênfase na inovação tecnológica, uma capacidade inigualável de produção em massa e um desejo persistente de encontrar soluções criativas e muitas vezes não convencionais para os problemas complexos do campo de batalha.
Enquanto outras nações, como a Alemanha, também investiam em armas maravilha de alta tecnologia, muitas vezes elas eram complexas demais para serem produzidas em larga escala ou tinham problemas de confiabilidade. O fusível VT, por outro lado, era uma inovação sofisticada, mas prática, que podia ser fabricada em milhões de unidades e integrada a armamentos existentes, multiplicando sua eficácia de forma imediata e tangível. Essa filosofia de guerra, onde a inteligência e a tecnologia eram tão cruciais quanto a força bruta, marcou o início de uma nova era. O fusível de proximidade não era apenas uma arma mais eficaz. Ele demonstrou o poder transformador da eletrônica miniaturizada em um ambiente de combate. O sucesso do fusível VT abriu caminho para uma série de avanços no pós-guerra, traçando uma linha direta para a era da guerra eletrônica e dos mísseis guiados. A capacidade de um projétil de pensar por si mesmo, mesmo que de forma rudimentar, e de tomar uma decisão de detonação com base em dados de radar, foi um passo fundamental. Essa pequena eletrônica provou que era possível integrar sistemas complexos em plataformas de armas, mesmo sob as condições mais adversas. Deixou claro que a eletrônica podia ser mais do que apenas ferramentas de comunicação ou detecção. Podia ser parte integrante da letalidade de uma arma. Isso pavimentou o caminho para o desenvolvimento de mísseis guiados por radar, que se tornariam a espinha dorsal da defesa aérea e do ataque de precisão nas décadas seguintes. Mísseis antiaéreos e ar-ar, que podiam rastrear seus alvos e detonar com precisão, devem muito de seu conceito original ao fusível VT. Além disso, a experiência com o fusível de proximidade impulsionou a pesquisa em miniaturização de componentes eletrônicos, levando ao desenvolvimento de transistores e, eventualmente, de circuitos integrados. Esses avanços seriam a base para toda a revolução eletrônica e digital do século XX. O que começou como uma necessidade militar urgente para derrubar aviões e mísseis inimigos evoluiu para a fundação da tecnologia que moldaria o mundo moderno. Assim, o fusível VT não foi apenas uma arma decisiva na Segunda Guerra Mundial. Ele foi um manifesto tecnológico, um testemunho da capacidade americana de inovar sob pressão e de transformar o impossível em uma realidade operacional. Foi a pequena eletrônica que fez uma grande diferença, não apenas no campo de batalha de 1944 e 1945, mas também no curso da tecnologia militar e da própria eletrônica, deixando um legado que ressoa até os dias atuais. O fusível de proximidade, ou fusível VT, emerge da história da Segunda Guerra Mundial não apenas como uma peça de engenharia engenhosa, mas como um divisor de águas tecnológico que redefiniu a eficácia da artilharia e alterou o curso de batalhas decisivas. A confissão alemã de que não haviam imaginado algo tão astuto validou o impacto real e tangível dessa inovação. Sua implantação nas frentes europeias entre 1944 e 1945 transformou a defesa antiaérea, triplicando as taxas de acerto contra aeronaves inimigas e elevando a interceptação dos mísseis V1 a níveis sem precedentes, muitas vezes superando 70%. Ele proporcionou um guarda-chuva invisível de proteção para as formações de bombardeiros aliados e para as tropas no solo, demonstrando que uma pequena peça de eletrônica podia ter um efeito estratégico de proporções gigantescas. Mais do que simplesmente uma arma mais eficaz, o fusível VT foi um catalisador para o que se tornaria conhecido como guerra inteligente. Antes de sua chegada, a artilharia dependia de cálculos complexos e, muitas vezes, de uma dose considerável de sorte para atingir alvos em movimento. As barragens de fogo eram frequentemente aleatórias, com a esperança de que um projétil, por acaso, detonasse próximo o suficiente para causar dano. O fusível de proximidade, no entanto, introduziu um novo paradigma.
Ele conferiu ao projétil a capacidade de sentir o ambiente, detectar a presença de um alvo e tomar uma decisão instantânea sobre o momento ideal para detonar. Essa autonomia rudimentar transformou projéteis cegos em armas, com uma forma elementar de inteligência, onde a eletrônica e a precisão se tornaram tão vitais quanto a potência explosiva. Essa mudança representou um afastamento da força bruta e da aleatoriedade, direcionando a guerra para uma era onde a informação e a capacidade de processá-la, mesmo que de forma simples, seriam decisivas. A pequena eletrônica, embarcada no fusível VT, demonstrou que a tecnologia podia ser um multiplicador de força exponencial, uma assinatura da abordagem americana à guerra que valorizava a inovação e a solução criativa de problemas complexos. O legado do fusível de proximidade estende-se muito além dos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um passo fundamental na evolução da tecnologia militar, pavimentando o caminho para o desenvolvimento de armas guiadas e sistemas de defesa que se tornariam a espinha dorsal dos arsenais modernos. A capacidade de miniaturizar componentes eletrônicos e de fazê-los operar de forma confiável sob as condições extremas de um disparo de canhão foi uma conquista monumental. Essa experiência direta impulsionou a pesquisa e o desenvolvimento em áreas como a robustez de componentes eletrônicos e a miniaturização, que seriam cruciais para o surgimento dos transistores e, posteriormente, dos circuitos integrados. O que começou como uma necessidade militar para derrubar bombardeiros e mísseis inimigos evoluiu para a fundação da revolução eletrônica e digital que moldaria o século XX e além. Os mísseis antiaéreos e ar que hoje rastreiam seus alvos com precisão milimétrica, as bombas inteligentes que corrigem sua trajetória em voo e os complexos sistemas de defesa antimísseis devem seu conceito original e muitos de seus princípios de engenharia ao fusível VT. Ele demonstrou que a eletrônica podia ser integrada diretamente à letalidade de uma arma, transformando-a de um objeto inerte em um sistema ativo de detecção e destruição. A curiosidade da guerra por trás do fusível VT, a história de como uma nação concebeu e protegeu um segredo tecnológico tão poderoso, continua a nos ensinar sobre a engenhosidade humana em tempos de conflito. Ela ressalta a capacidade de inovação sob pressão extrema e a busca incessante por vantagens táticas, que podem, em última análise, decidir o destino de nações e o curso da história. O fusível de proximidade não foi apenas uma arma que venceu batalhas. Foi um pioneiro que abriu as portas para o admirável mundo novo da guerra inteligente.